Olá, queridos! Não, esse não é um vídeo de ASMR, vocês já devem ter visto pelo título. Bom, eu vou explicar, tá? Antes que vocês perguntem que diabos é isso, Karina, que papo é esse de café com K? Bom, vocês devem ter entendido a piadinha aí nesse título, né? Eu não assisto Big Brother, na verdade eu nem tenho televisão, porque eu não quero, tá? Antes que alguém se preocupe achando que eu não tenho condições de comprar uma TV. Na verdade, eu não assisto televisão já fazem alguns anos e não sinto falta, então pra mim seria mais um desperdício de dinheiro e de tempo. Mas, obviamente, eu estou nas redes sociais, então eu sei do que está acontecendo aí no mundo e inclusive nesse programa. É por isso que eu decidi colocar o título desse vídeo como Café com K. Bom, se vocês me acompanham há mais tempo, talvez vocês tenham visto alguns vídeos que eu postava aqui no início do canal com o nome de Refletindo. Eu tinha o hábito de falar sobre diversas coisas, filosofar mesmo sobre a vida, coisas que eu pensava e sobre assuntos diversos. E eu gostava de fazer isso. Porém, eu acabei excluindo esses vídeos, ou não sei se excluí ou se deixei eles no privado, muito por conta de uma coisa que eu tenho, que é achar que as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, são meio ridículas. Isso é algo que, infelizmente, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre me julguei muito por falar certas coisas, por pensar de determinadas maneiras, às vezes até depois de, sei lá, mandar um áudio para um amigo, eu fico, nossa, mas por que eu tô falando disso? Ai, esse assunto deve ser chato, a pessoa deve estar me achando uma chata. É terrível, é terrível. E eu fazia isso, inclusive, com coisas que eu escrevia. Eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha o hábito de ler as coisas que eu escrevia e achar que era tudo uma idiotice. E aí o que eu fazia? Eu arrancava a página. Fora isso, também tem um certo toque de querer que a minha letra fique perfeita, então eu acabava arrancando a página caso eu fizesse qualquer mínimo erro. Gente, é terrível. Eu destruí muitos cadernos, muitas agendas, diários fofíssimos de adesivo e página desenhada, colorida, por conta desse meu toque, dessa minha chatice. Mas estamos em 2021, não é mesmo? E eu acho que isso é algo que eu preciso resolver dentro de mim. Eu preciso deixar de ser assim, deixar de me auto-sabotar, porque pra mim é isso, sabe? Eu fico me julgando e me condenando. Quando talvez as coisas que eu tenho pra dizer possam sim ser interessantes, ou pelo menos possam servir de entretenimento pra alguém. Enfim. E como eu tenho esse canal, eu vou usar ele para isso. Peço desculpas caso vocês não gostem desse tipo de conteúdo, mas, como eu sempre digo, os vídeos de ASMR vão continuar sendo postados, então se você não quiser me ouvir falar aqui sobre um monte de assunto que talvez não te interesse, é só esperar quando um novo ASMR for postado, tá bom? Eu já falei aqui em alguns outros vídeos sobre as minhas experiências relacionadas à espiritualidade. Eu contei em 2 ou 3 vídeos sobre as minhas experiências com religião e depois a minha busca através da ayahuasca e de outras coisas, a busca pela verdade. E algo que eu tenho pensado bastante nos últimos tempos é que existem diversas situações em que a gente acaba utilizando as crenças que a gente vai adquirindo durante a vida, as filosofias, as coisas que a gente passa a acreditar, como uma forma de ataque, como uma arma. Eu sei que isso parece, nossa, muito violento, mas eu vou dar alguns exemplos que talvez vocês entendam o que eu quero dizer. Eu hoje tenho uma forma de pensar,
tô dizer diferente, porque não é única, e eu pretendo ainda falar sobre isso num vídeo mais específico, sobre o que eu acredito hoje. Muitas pessoas perguntam quando eu gravo e posto vídeos, por exemplo, com orixás, qual é a minha religião. Eu já respondi para algumas delas que eu não tenho religião, mas eu sinto que falta uma explicaçãozinha em relação a isso. E eu acho que talvez esse vídeo aqui seja um início dessa conversa. Como eu disse, eu sou uma pessoa que me julga bastante, então falar sobre isso ainda é um pouco difícil, então por isso que a gente vai aos pouquinhos, tá bom? Eu não tô tomando café, na verdade já são quase 8 horas da noite. Não tem nada aqui, mas enfim, vamos fingir que esse é um cafezinho da tarde. O que eu chamo de cilada do ego é quando a gente utiliza algo que a gente acredita para não simplesmente viver de acordo com aquilo, mas atacar uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa decide não comer mais carne. Ela pode ter tido uma experiência, de repente viu um vídeo na internet, e decidiu que não queria mais comer porque ficou muito impactada, ou ela viu um bicho sendo morto e deixou de comer. Eu vou dar um exemplo meu. Eu quero falar sobre isso em outro vídeo, sobre algumas coisas que mudaram na minha vida depois que eu me mudei para a roça. Essa é uma das coisas eu acabei não vendo exatamente, mas eu ouvi um porco sendo morto, e depois eu vi o porco morto, e depois eu vi o porco aberto em cima de uma mesa. E eu nunca tinha visto isso. Eu sempre consumi carne, não era assim super apaixonada. Tem outras comidas que eu gosto muito mais, mas eu sempre gostei, sempre comi sem o menor problema. Mas depois que eu vi essa cena, pra mim foi muito impactante e eu decidi que eu não queria mais comer. Na verdade, eu tentei ainda continuar comendo. Naquela mesma noite dessa morte do porco, eu cheguei a comer a carne que foi feita, mas sem olhar para o porco em cima da mesa, porque ia ser muito complicado, não ia dar certo. O que aconteceu depois disso? Na minha mente, eu que até então era, como eu disse, uma pessoa que consumia carne, que não via problema nisso, passei pro outro lado da moeda, o outro lado da força, e eu comecei a julgar. Eu comecei a olhar para aquelas pessoas que não só comiam o porco, mas também matavam ele. E eu fiquei inconformada. Eu falei, gente, mas como que essas pessoas têm coragem? Elas viram o bicho sofrendo, entendeu? Elas deram uma martelada na cabeça do bicho e elas estão aqui comendo. E eu julguei elas. Eu julguei, eu falei, não, isso é absurdo, essas pessoas não têm sentimentos, essas pessoas não têm coração, é impossível. Como assim uma pessoa do bem consegue fazer isso? E demorou um tempo para que eu percebesse que essa era uma cilada do ego. Porque eu, ao invés de simplesmente eu deixar de comer e simplesmente viver a minha vida, eu comecei a julgar as pessoas que ainda comiam. Eu comecei a, sei lá, querer falar sobre isso. Eu quase fiz um post numa rede social, eu quase fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. Mas aí eu parei para pensar e eu percebi que na verdade o que eu estava fazendo era um julgamento. E era um julgamento partindo de um lugar que não era dos melhores. Eu acho que o que acontece é que quando a gente encontra uma verdade, acaba surgindo dentro de nós uma vontade de espalhar essa verdade para todo mundo, uma vontade de dizer para os outros, olha, olha, olha isso aqui, olha, olha como isso aqui faz sentido, como isso aqui é certo e olha como que você está fazendo é errado. Isso acontece às vezes sem que a gente perceba, mas esse exemplo da carne é só um dos muitos que eu poderia dar aqui de situações que a gente acaba utilizando aquilo que a gente aprendeu e que a gente acha que é o certo, não apenas para viver de acordo com aquilo e ser mais feliz, mas sim acaba tomando isso como uma missão de vida, como se a gente tivesse a missão de espalhar essa ideia, de espalhar esse conceito, de despertar as pessoas que estão dormindo, que estão com os olhos fechados, de tirar as vendas da ilusão das pessoas. E eu tenho certeza que vocês podem pensar em vários outros exemplos, né? As religiões também funcionam
dessa forma, a maioria delas, para não dizer todas, essa ideia de que você tem que levar para as outras pessoas a palavra, de que você tem que trazer a luz para a mente das outras pessoas, como se aquilo que você acreditasse realmente fosse a verdade absoluta e as outras pessoas estivessem erradas. Essa é uma grande cilada do ego, que se disfarça de muitas coisas, então pode ser a alimentação, pode ser uma nova religião, pode ser que você saia de uma religião e entre numa outra filosofia, algo, sei lá, que seja mais para a espiritualidade e passe a julgar aquelas pessoas que ficaram lá na religião, julgar o fato de que elas gostam de ter um ritual, ou julgar os deuses ou as figuras que elas acreditam. Por exemplo, né, nosso amigo Jesus. E eu já deixo aqui bem claro que eu não sou uma pessoa religiosa, antes que achem que esse é um vídeo de uma cristã criticando quem não gosta de Cristo. Não é essa a questão. Mas eu já ouvi muita gente falando, né, de ai, porque tal imagem, ai, porque tal coisa. E eu acredito que a partir do momento que você começa a pegar essa sua verdade, esse seu cristal, essa sua descoberta, que deveria ser algo simplesmente para te iluminar, para te trazer alegria, para te realmente te levar para um lugar mais alto, né? A partir do momento que você usa esse cristal como uma arma, você já está se perdendo. É o que eu acredito. Não estou dizendo que isso é verdade absoluta, afinal, ninguém sabe. A grande verdade da vida é que a gente não sabe de nada. Pelo menos é isso que eu acredito. A gente fica aqui tentando descobrir o que é certo, o que é errado. E eu acho que o grande problema é justamente quando a gente escorrega e cai para esse lugar de julgamento. A gente deixa de viver a nossa verdade em paz para infernizar os outros. Essa é a grande verdade. Então, eu jamais conseguiria, se eu estiver dentro de um lugar de amor, conectada realmente, olhar para, por exemplo, uma senhorinha que mora na roça, que tem as suas galinhas e que vai, termina no dia, ela vai lá e pega uma das galinhas e quebra o pescoço dela para fazer uma comida para os filhos ou para o marido que vai chegar do trabalho. Uma senhorinha simples, uma senhorinha do bem, uma senhorinha que tem uma fé linda. Se eu estiver num local de amor dentro de mim, eu jamais vou conseguir olhar para essa pessoa e achar que ela é menos alguma coisa que eu, pelo simples fato dela comer carne. Eu jamais vou conseguir olhar para ela e achar que ela é menos evoluída espiritualmente, que a aura dela brilha menos que a minha por conta disso, sabe? Da mesma forma que se eu estiver dentro de um local de amor, e quando eu digo local, acho que vocês compreendem que não é um local físico, mas é uma sensação, é um estado de espírito. Se eu estiver nesse estado de espírito de amor, eu jamais vou conseguir olhar para um irmão que vê num rio a representação de uma deusa do amor e da fertilidade e achar que ele está cultuando um demônio. Ou eu posso até achar isso dentro da minha crença, mas eu não vou querer levar para ele a minha verdade. Eu não vou querer mudar a cabeça dele. Eu não vou querer salvar ele. Para mim tudo isso é uma distorção, sabe? É uma distorção, porque se você pensar que, por exemplo, aquela pessoa ou talvez os antepassados dela que criaram aquela religião estavam numa situação terrível, foram tirados do seu continente, levados para outro para serem escravizados e que de repente ali naquela situação terrível que a gente só pode imaginar, a gente não consegue, acho que nem chegar perto da sensação que é você ser escravizado e imaginar que de repente aquela pessoa, aquele escravo, no seu momento de desespero, olha para um rio e vê ou sente amor, se sente acolhido, ou olha para um arco-íris, ou um trovão
Um raio para ele serve de sinal para alguma coisa que ele pediu para Deus, por exemplo. Se a gente estiver dentro de um local de amor, a gente não vai conseguir julgar o outro. Vocês entendem? Então, eu acho que essa cilada do ego, como eu disse, se disfarça de muitas coisas. Pode ser, por exemplo, que você algo nada a ver com espiritualidade, mas sei lá, você é uma pessoa que de repente percebeu que não quer mais usar maquiagem e que quer ser natural. E aí de repente você começa a julgar as pessoas que amam usar muita maquiagem e que querem colocar preenchimento nos lábios, que querem fazer a sobrancelha de micropigmentação, que querem colocar silicone, e aí você começa a julgar aquela pessoa achando que ela não se aceita. Obviamente a gente sabe que existe toda uma sociedade e as influências que a gente tem, mas percebe o quanto que às vezes a gente deixa de simplesmente viver a nossa verdade e ser feliz para julgar os outros. Então, a cilada do ego para mim é isso. É toda vez que a gente se desvia do caminho que deveria ser só o amor. É muito complicado porque quando a gente passa a observar o mundo e as nossas relações com as pessoas, a gente passa a identificar essa cilada em muitas coisas, né? A gente passa a identificar o ego em muitas coisas. Como eu já dei os exemplos aqui, pode ser alimentação, pode ser religião, pode ser uma escolha de vida da pessoa em relação à aparência dela. Cara, são muitas formas. Pode ser política, né? Quanto que a gente não viu isso nos últimos anos, né? Essa coisa de se você é de tal lado político, você é isso, se você é do outro lado, você é aquilo, e pessoas brigando e deixando de se falar, e excluindo amigos, parentes das redes sociais por acreditar nisso ou aquilo. Gente, é óbvio que a gente tem que se informar, a gente tem que procurar ser cada vez mais consciente das coisas que acontecem ao nosso redor, a gente não pode fechar os olhos para os problemas da sociedade, mas infelizmente o que eu mais vejo é, principalmente nesse âmbito de política, nesses assuntos, não é uma busca por paz, não é uma busca por entendimento, não é uma busca por justiça. Ou pode até parecer ser. Pode até parecer que esse grupo está buscando justiça e melhorias para tal coisa, e de fato podem até estar buscando, mas é muito comum que isso se perca nessa vontade de ser melhor que o outro, na vontade de ser mais inteligente que o outro, de ser mais evoluído, de estar sempre um degrau acima do outro. E eu acho que por conta disso a gente não consegue dialogar, né? O que a gente mais vê hoje nas redes sociais é essa falta de diálogo. Eu falo que anos atrás, quando aconteceu toda aquela coisa de manifestação na rua e todos esses movimentos, eu confesso que eu só fiquei assim, sentada, olhando, sem entender muito bem por que e como que todo aquele povo, que até então tinha o discurso de política é chato, ninguém gosta de falar de política, a política não se discute, como que de repente todo mundo acorda num dia e decide ir pra rua e decide que entende de política, sabe? Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto, né? Novamente, eu não quero dizer que a gente tem que deixar de discutir as coisas, tem que deixar de se informar, mas o que eu mais vejo é que não apenas a política, como eu disse, mas diversas outras coisas são apenas maneiras de da gente tentar ser melhor que o outro. Não é tentar ser melhor que a gente mesmo, é tentar superar o outro, tentar mostrar pro outro que a gente é mais inteligente, que a gente entende mais que ele, que a gente vai pro céu, ele vai pro inferno, que a gente é bom por não comer o bichinho e ele é mau. O que a gente faz com tudo isso? Eu não sei. Fim de vídeo. Brincadeira. O intuito desse vídeo é simplesmente trazer as minhas reflexões que talvez possam fazer vocês refletirem também, ou talvez não, né? Eu não tenho essa arrogância, digamos, de achar que eu vou transformar vocês, que eu vou mudar, entrar na cabecinha de vocês e mudar todo mundo, porque isso também é o quê? Adivinha?
cilada do ego. Então, fica aí essa ideia para que talvez vocês reflitam de que a partir do momento que a gente deixa de estar em paz e de pensar e agir com amor e passa a apontar o dedo pro outro, a gente talvez esteja assim, dentro de uma cilada do ego. E a gente vai descobrindo o que fazer com isso aos poucos. E como eu disse, esse é um vídeo que talvez seja uma introdução para o que eu acredito hoje, que eu pretendo falar em algum outro vídeo, em algum momento, que eu não sei se é agora. Mas é isso. Eu só queria trazer para vocês um pouco da Karina real. A Karina que talvez eu não mostre aqui nos vídeos. Eu só queria trazer um pouco mais de mim para esse canal, que pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque pode ser que vocês não gostem de mim nem um pouco e parem de me assistir, tomara que não. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês já identificaram em si mesmos essas ciladas do ego. E é isso. Até o próximo café. Da próxima vez eu prometo que eu vou colocar café. Café com K, com a K.